Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Contrafluxo. Eu sou Kátia Gonzalez e estamos aqui para mais um episódio. Religião e espiritualidade sempre atravessaram a história da nossa humanidade e eu sempre me pergunto o que é que elas despertam em nós, né? E para falar sobre isso, a gente está aqui novamente com o Braulino Peixoto. Muito obrigada, Braulino, né, por estar aqui mais uma vez, podendo conversar com a gente, trazendo outros temas diversos aí que envolvem a nossa mente e a saúde mental, né? Para quem não te conhece, se apresente, por favor. Eu sou Braulino Peixoto, neuropsicólogo, e costumo dizer que o meu objeto de trabalho e de estudo é o comportamento elétrico cerebral. A atividade elétrica cerebral é a expressão física, talvez, no corpo humano, mais sutil, mais etérea que tem. Talvez seja a ponte que liga justamente a mente à própria espiritualidade. Se a espiritualidade pudesse ser localizada, talvez ela esteja nas entrelinhas dos bits e do fluxo elétrico cerebral. Tem a glândula pineal, né? Que Sim, está aí sendo bastante estudada sim, pela neuroespiritualidade. exato. Mas, Bralino, por que, na sua opinião, os seres humanos eles criam sistemas religiosos? Isso começa pela lógica de que nós precisamos criar a realidade e nos foi dada a oportunidade de criar a realidade nas suas infinitas possibilidades a cada segundo. Quando pensamos na estrutura de sistemas religiosos, a gente começa a ter a oportunidade de criar uma superioridade para poder organizar sensos morais, éticos e trabalhar isso em cima de uma lógica balizadora de respeitos, de condições humanitárias e por aí vai. É um jeito simbólico de controlar a profunda natureza humana que pode fazer mal ao próprio ser humano ou à coletividade que vive ao redor dele. Eu entendo as religiões, assim, socialmente construídas como sistemas de controle também, né? Uhum. De alguma forma, mas não quero nem entrar nesse assunto aqui, porque é muito conteúdo, né? Quando a gente para falar da questão social da E isso não religião. significa que a gente não julgue que elas não sejam necessárias, são Sim, muito são, com necessárias, certeza, inclusive. né? Tem a seu papel e a sua função, Claro. como tudo no universo. Mas eu queria conversar hoje e entender por que que a gente está tendo uma necessidade, pelo menos eu observo, que tem crescido o número de pessoas que querem exercer uma espiritualidade, mas sem uma vinculação religiosa. Por que será que a gente está com esse movimento assim na sociedade? Sim. Perfeito pensar nisso, né? Do ponto de vista que a psicologia preserva, a espiritualidade, ela não necessariamente precisa seguir, vamos dizer assim, o caminho, um caminho sistematizado, preparado anteriormente pela vivência dos rituais religiosos, por exemplo. Então, você também, ou qualquer ser humano no planeta Terra hoje, está livre para vivenciar a sensação de estar conectado com o mundo onde ele está inserido, sem precisar necessariamente usar os caminhos pré-formatados que já foram constituídos anteriormente. De algum modo, os rituais religiosos eles estabelecem uma certa preguiça existencial para aquelas pessoas que querem entrar em contato com algo ou uma experiência diferenciada, uma experiência com uma consciência diferenciada, já que aqueles caminhos já foram pré-formatados e simplesmente não há uma sensação de descoberta tão plena. Então eu fico vendo que essa busca fora dos padrões ou dos sistemas religiosos que estão postos aí, elas estão atraindo cada vez mais pessoas justamente pela necessidade de viver essa condição de maneira mais visceral até. Esse seria um reflexo assim do adoecimento psíquico, talvez uma fuga emocional, ou de fato traz uma prática concreta, como se você estivesse dentro ali de uma instituição religiosa? Eu acredito que assim, o caminho está aberto e a possibilidade de você conseguir atingir essas sensações que são mais plenas, por assim dizer, ela é passível e ela é possível e é uma possibilidade que está aberta para todos. Mas fica aquela questão, né? Quem é que vai realmente conseguir
manter o senso de persistência, de prática, de ritualística para, de fato, chegar a esses níveis. Então vai ter gente, obviamente, que vai desistir no meio do caminho, tem outras pessoas que ao longo da vida experimentam várias coisas, né? É comum você ter pacientes que já foram espíritas kardecistas, que já viveram a experiência em um terreiro de Umbanda ou de Candomblé, que foram batizados na Igreja Católica e agora são evangélicos, por exemplo. E também existe, e tem existido cada vez mais, eu acho que é um ponto super fundamental você estar trazendo, pessoas que, depois que circularam em todas essas religiões, se desvincularam a todas, e isso não significa que não deixa de acreditar em uma inteligência superior, por exemplo. Sim, até porque exercer a espiritualidade, você acaba, de alguma forma, se ligando a alguma entidade religiosa, né? Uhum. Você exercer a espiritualidade, você não acreditar em Deus e acreditar em Deus. O que é que se segue quando se diz assim, eu não tenho religião, mas eu sigo a espiritualidade? O que significa seguir? Então, é comum pessoas, de algum modo, se desvincular completamente. E aí elas começam a seguir a lógica de se integrar à natureza, de se sentir parte de um planeta. Agora mesmo eu gostaria de dar um exemplo aqui de uma foto que está sendo considerada a foto mais icônica de todos os tempos. Você olha para ela na tela, ela não tem significado algum, porque é uma foto do céu com 3 ou 4 raios assim extremamente embaçados e um desses raios tem um pontinho muito pequeno brilhante. Essa foto começa a ganhar sentido pela história dela. Eis que um satélite foi se distanciando muito do planeta Terra e foi planejado previamente que quando ele tivesse já no último momento da missão dele, precisaria se calcular que ele viraria a orientação para tirar a última foto do planeta Terra. Foram tempos e muitos desgastes para calcular 2 objetos em movimento ao mesmo tempo, o próprio planeta Terra e esse satélite se distanciando cada vez mais, mas eis que esses cálculos foram possíveis e a foto aconteceu. Essa foto, qualquer pessoa que está em casa hoje pode procurar, pesquisar pela internet a foto mais icônica ou a foto mais distante do planeta Terra. Essa foto começa a ter uma semântica porque ela retrata a história constituída por nós humanos, a partir de uma experiência de distanciar um satélite o máximo que seria possível, calcular de uma maneira que fosse possível ele se virar, tirar a foto, essa foto ser enviada e depois ele desaparecer nos confins e na infinitude que o universo tem, que a gente já sabe. Essa foto começa a ganhar importância porque naquele pontinho brilhante, a milhares de anos-luz distante, está todo mundo que você ama, que eu amo. Está tudo que tem algum nível de importância para mim, para você e para qualquer ser humano. E a reflexão que fica profunda é exatamente essa. Quando você vai expandindo a proporção espaço e tempo, e o planeta Terra, onde está todo mundo que você ama, na fração ali dos nossos 8,3 bilhões de habitantes atualmente, daquele tamanhozinho, só tem 2 coisas a fazer na nossa consciência como prática da espiritualidade. Ou toda a vida importa, por menor que ela seja, ou a nossa também, apesar da nossa consciência, não tem valor algum. Para mim, hoje, talvez esse seja o maior exercício de espiritualidade. Porque ele começa a transcender a conduta do mínimo. Você começa a ficar preocupado quando você está andando na estrada e o para-brisa do seu carro está se chocando com diversas borboletas em um momento de primavera. Porque se você lembrar dessa foto icônica, a vida daquela borboleta estourando no para-brisa do seu carro significa tanto quanto a sua. E aí você começa a entrar em uma prática de fazer uma experiência existencial que não está atrelada a tamanhos e nem a tempos. Porque se você expande e dilata a sua percepção e a sua consciência sobre o tamanho do universo
e o tempo, você percebe a sua infinitude. E você percebe também que há algo superior a você que coordena de maneira milimétrica aquela lógica toda ali, que faz com que, por um determinado tempo, por uma condição universal, o tempo que a gente vive no planeta Terra é apenas uma fagulha, mas é tudo que você tem, é tudo que nós temos. Consegue entender? Sim. Então isso não precisa estar atrelado a nenhum senso de religiosidade ou até outras pessoas, eu não tenho o menor interesse nisso, mas outras pessoas ou pessoas outras podem entender que isso também é uma linha que poderia constituir uma sistemática para fazer as pessoas sentirem a espiritualidade, né? Ontem eu dizia num workshop para mães atípicas, a neurociência não pode negligenciar o poder impactante de uma mãe, seja ela atípica ou não, quando ela coloca os joelhos dela no chão e eleva pensamentos de transformação, de transmutação, de melhora, de reabilitação da saúde do seu próprio filho. Porque a gente está assistindo agora, nas redes sociais, por exemplo, o mapeamento cerebral ao vivo e a cores. Isso viralizou recentemente. A pessoa sendo mapeada, exatamente o que a gente faz no consultório, mostrando a atividade elétrica cerebral mudando, se transformando a partir de frases positivas ou frases negativas. Está tudo ligado a tudo. As palavras, né? Sim. A força das palavras, que é o todo também. Sim. Quando a gente tem essa visão que você está falando, né? Sim. Macro, Sim. você entende que as palavras fazem parte do todo, que é você e que é todo mundo, né? Sim. E o poder absurdo que ela tem, né? A religião aprendeu isso muito cedo, né? O poder da palavra. Talvez seja a maior ferramenta de todas as religiões. É o poder da palavra. Sim. Você acha que essa mudança, assim, de querer trabalhar mais com a espiritualidade sem religião é uma evolução da humanidade ou seria imparcial? Eu considero que sim, porque toda religião, de algum modo, ela sistematiza, ela cria uma sistemática, um sistema, um modus operandi, uma receita para você atingir essas sensações. Então, pessoas que se qualificam não percebendo a necessidade, o desejo de estar vinculado e se sentem satisfeitas em estar encontrando sensações de bem-estar a partir da sua prática pessoal, individual, singular e única, talvez, eu considero isso uma evolução. Afinal de contas, a experiência que você vive na espiritualidade não foi criada pelo homem. As religiões foram. Então é muito mais fácil você entender a religião como um instrumento passivo de falha diante do que nós somos como seres incompletos do que a experiência em si, que é um fenômeno da natureza. A espiritualidade é um fenômeno da natureza, assim como a gravidade, por exemplo. Assim como o movimento das ondas do mar. Assim como a organização sincrônica que acontece há milhares de anos do dia e da noite no planeta Terra. Assim como as fases da Lua, que acontece rigorosamente todo mês. Assim como as fases do movimento cíclico hormonal de vocês, mulheres. É verdade, mas o que a gente faz para diferenciar uma experiência espiritual transformadora de uma experiência ilusória? Boa pergunta, boa pergunta. Não sei nem se eu sei dizer o que a gente faz com essa pergunta. Mas eu poderia dizer que experiências emocionais corretivas, elas podem acontecer nos templos religiosos. Elas podem acontecer em meio à natureza. Porque, na verdade, a experiência humana, e a gente está falando da parte mais transcendente da experiência humana, que é sentir a espiritualidade, ela é um fenômeno natural que basta ter um ser humano se relacionando de algum modo com a natureza ou com outro ser humano. Por exemplo, eu tenho pacientes que moram só e criam orquídeas e dão bom dia, conversam, desabafam.
E, em especial, eu ouvi uma história que me fez fazer vários desdobramentos assim pessoais em relação a essa condição. A história é a seguinte: essa paciente ela se afeiçoou mais porque ela sentia que quando ela desabafava com uma orquídea em especial, ela sentia-se melhor. E essa orquídea em especial, para ela, a sensação subjetiva dela, deu uma resposta para ela, sabe como? Florescendo 2 vezes por ano. Boa resposta. Então ela entende que há uma relação afetiva ali entre ela e aquela orquídea, que quem somos nós para desqualificar isso? E a preço de quê? Com necessidade de quê? Essa é a pergunta. Então, onde tem um ser humano e um ser vivo, pode ocorrer experiências afetivas, transcendentes e espirituais. Quando tem 2 seres humanos, isso se potencializa vezes 1000. Porque a troca humana não tem Wi-Fi, não tem Bluetooth, não tem transmissão tecnológica que compare o concerto para 4 cérebros. A relação consciente de alguém com o mundo inconsciente desse outro alguém e vice-versa. Mas isso pode acontecer, tipo, você com você mesmo. Também, também, também. E, na verdade, toda religião, e a psicologia valida isso, isso precisa ser uma prática. Do ponto de vista bíblico, está escrito lá, orai e vigiai. A oração é um exercício, uma prática que você estabelece como estilo de vida. A vigilância é essa conversa. Por exemplo, quando eu estou diante de uma criança atendendo e precisa lidar com a raiva, e ela, hoje eu não consegui controlar minha raiva na escola. Eu disse, coloque sua raiva no colo e veja o que ela tem ali a dizer. Outro momento mais tecnológico, você coloca o mapeamento cerebral na tela e diz, vamos ver o que o seu cérebro tem a te dizer. Ou então uma pergunta que eu acho linda. Você conhece o seu manual de funcionamento? Outra expressão muito bonita. Quando você mergulha na profunda natureza do que te faz mal, você pode dialogar com ela. É acolher a sombra, né? Exato, acolher a sombra. Porque eu percebo, assim, que a espiritualidade, para além de estar com o outro, é você estar consigo mesmo, né? Ah, sem dúvida. É você conseguir expandir e ir para o macro, sair ali da sua... É o maior território de todos, né? Em homenagem aqui ao nosso querido Fabiano Lacerda, como diria Jung, quando você fecha os olhos, você de fato acorda, né? É profundo, né? Jung é maravilhoso. E imagine que ele fez tudo isso sem conhecer a neurofisiologia assistida na prática. E hoje o maior marcador neurofisiológico é você entender que quando você fecha os olhos, a potência e o incremento do ritmo alfa, ele muda completamente. Como uma resposta. E o que é o ritmo alfa? É a capacidade de processamento cerebral. E ele vai crescendo e expandindo, abrindo outras áreas. E depois acontece um outro fenômeno, que é o caminho neurofisiológico para o estado diferenciado de consciência. Os ritmos tetas começam a cair e o alfa subir, e depois há essa inversão. Nessa troca de sobe e desce de potência entre alfa e teta na região parietal, chega um momento que abre-se o verdadeiro portal. Ou a pessoa está em transe natural, ou ela está vivendo um estado diferenciado de consciência, que pode ser religioso ou não, mas tudo indica que ali está o caminho para você ter contato visceral com sua espiritualidade. E a gente atinge isso como? Meditando, orando, ouvindo uma cachoeira, nadando, pedalando, ou seja, toda atividade cardio pode promover, por conta do ritmo, que você entre em estado diferenciado de consciência. Se você está ouvindo o fluxo das águas de um rio, também tem um ritmo ali. Então, a maneira mais fácil de entrar em estados diferenciados de consciência, utilizando você como elemento da natureza ou a própria natureza, é estar perto ou praticando alguma coisa que represente fluxo, pace, ritmo cadenciado. A gente relaxa e viaja na beira do rio porque a gente está ouvindo o fluxo. A gente relaxa, tem gente que diz, eu não gosto de entrar no mar, mas adoro ir para a praia. Você faz o que na praia? Fica observando o mar. E ela não só observa, ela sente o mar, ouvindo,
sentindo cheiros e por aí vai. Mas especificamente para o assunto que a gente está debatendo aqui, o mar também tem fluxo e ele também tem uma cadência. Precisa ter uma intenção também, né? Isso facilita. Mas não necessariamente, porque você pode entrar em transe naturalmente sem intenção nenhuma. É uma decisão da tua mente inconsciente. Isso acontece várias vezes por dia na vida de todos vocês, viu? Não precisem ficar com medo. Vou dar um grande exemplo. Você acabou de chegar em casa, estava no trânsito com a cabeça cheia de vários outros pensamentos. Quando você se deu por si, conscientemente, você já estava na porta da sua casa, do seu condomínio, já estava virando a esquina da tua rua e você não sabe exatamente como é que você chegou ali. Sim. Mas algo te conduziu. A tua mente inconsciente é capaz de fazer isso. É o automático, né? Exato. Então você pode entrar várias vezes por intencionalidade ou não. Eu observo isso muito na corrida. Eu tô tentando diminuir meu pace, né? O ritmo. Uhum. Só que às vezes que o meu ritmo ele fica mais Intenso. mais devagar, assim, Sim. são os momentos em que eu corro no automático. Sim. A cabeça, no sentido da mente, ela... Isso é interessante. Todo corredor aí, eu fui maratonista, né? Então você entrou na minha área aí. Olha o que você disse, eu estou tentando baixar o meu pace. Quando você está fora do teu ritmo, que lhe deixa essa fluidez, literalmente você está fora do seu ritmo, o pace não está encaixado ainda. O seu corpo e o seu cérebro precisa de time para poder se adaptar e entrar num estado de flow naquela velocidade. Quando você volta para outra, que é a tua zona de conforto, você entra em flow. Uhum. Conseguiu entender? Sim, e aí você vai, quando você percebe, já passou Pronto. lá 10 E vai ter um quilômetros dia e que você vai dormir super bem e tal, você vai acordar, vai treinar e você vai perceber que o seu pace, mesmo naquela velocidade proposta conscientemente para a melhoria de performance, ele encaixou super bem. Aí a gente diz na corrida, meu pace encaixou hoje, que simplesmente fluiu. E aí quando você não sente nada e a mente flui, você está em meditação dinâmica. Que é quando você entra num estado meditativo que a yoga promoveria de algum modo, só que fazendo uma atividade física. As minhas últimas melhores ideias dos últimos 10 anos eu tive numa bicicleta. A gente conversou sobre isso no primeiro episódio que a gente gravou aqui, né? E isso ficou na minha mente. E eu comecei a observar que, de fato, quando você está fazendo atividade física, sua mente... ela vai ali, né? E você, às vezes você consegue conduzir, às vezes você deixa ela ir para ver onde é que vai, né? Exato. Deixa eu ver onde é que ela vai aqui, se eu não... E é super importante pontuar que a atividade física é cardio. Aquela atividade que tem ritmo, que tem cadência e que mantém aquele ritmo por um determinado tempo. Interessante. Hoje em dia tem aqueles estúdios de aula de bike, né? De spinning. E eu não consigo, porque o professor fica falando. Ele quebra, né? Ele quebra a possibilidade de você entrar no flow. Isso é até uma proposta interessante, né? Pra gente poder, de repente, fazer aí. Que é a ideia de uma aula mais no flow. A aula do flow. Imaginou até no final da aula, quem sabe, né? Fez aquela quebra toda, aquele ritmo muito forte. E no final, cada um fazer o seu flow ali por 20 minutos, 10 minutos. E uma coisa que eu tenho observado também é a questão da coerência cardíaca durante a atividade, né? Da respiração, do batimento cardíaco e da sua mente, de você conseguir pegar esses 3 elementos e eles ficarem... alinhados. Enfim, vou contar aqui um episódio que aconteceu numa corrida que eu tava fazendo que tava tudo ótimo, lindo, daqui a pouco me deu vontade de chorar. Eu não lembro o que é que eu tava pensando, sei lá o que é que eu tava pensando, mas me veio aquela vontade de chorar. E aí eu saí da coerência cardíaca para um choro e eu corria, chorava e tentava voltar. Mas assim, não parei de correr, mas pô, eu tava correndo e chorando. Daqui a pouco eu pensei, pô, eu tô correndo, tô chorando. Não faz sentido nenhum, né? Sim. Conscientemente não, mas sua mente inconsciente sabia exatamente a hora e lugar para elaborar aquilo. E deve ter sido lindo, porque isso é um fenômeno, né? Você, enquanto psicóloga, assistindo um fenômeno natural vivido por você mesma, o que é incrível, né? É muito comum as pessoas viverem esse estado depois de uma cadência na caminhada, por exemplo, na saída de uma trilha espiritualizada como é o Vale do Pati. As pessoas entram nessa expressão de um choro da alexithymia, que é o termo de você não saber explicar o que você está sentindo.
Sim, acontece. Quando eu fui no Pati, eu presenciei uma pessoa com crise de pânico no meio do Vale do Pati. Sim. Foi interessante. Mas, Brolina, como é que a gente faz para integrar, assim, de forma prática, dentro da psicologia, a espiritualidade, de uma forma saudável, assim, na nossa vida cotidiana? Primeiro, desconectar, né, desse processo da religiosidade, né, entendendo a espiritualidade como um fenômeno. Então, partindo da lógica do coeficiente de inteligência espiritual, cada um que está em casa precisa tentar se alinhar o máximo possível com o seu propósito. Se você trabalha em um lugar, 76% do seu tempo em vigília ele é consumido pelo trabalho. Por exemplo, vamos pegar aqui um professor de sala de aula. 200 dias letivos, 261 dias úteis no ano. Ou seja, 76% ele está lá no trabalho dele. Então, se você não amar aquilo que você faz, cada dia é mais uma agulhinha cutucando uma ferida que vai cronificar o seu processo de adoecimento. Você não pode trabalhar, ou não deveria trabalhar naquilo que você não gosta, que de fato não é o seu propósito. Isso é a receita mais prática para adoecer. Você não deve estar, ou não deveria, estar em um relacionamento em que você percebe que aquelas sensações iniciais que provocava a tua melhor versão não existe mais. Que talvez a tua existência provoque a pior versão do outro ao teu lado, quando antes provocava a melhor. Não precisa de traição, não precisa de nada disso. Esse é um marcador psicológico, talvez o mais concreto que a gente possa levar da vida. E tudo isso é prática da espiritualidade. Você entender a partir de um corpo que nasceu, que vai crescer, vai amadurecer, vai envelhecer, vai morrer contigo. É um veículo. Primeiro relacionamento é com o seu reino interno, com suas células, as pequenas partes do seu corpo, que todo dia morrem milhares delas e todo dia nasce com mais vida, com mais força. Mas esse processo ele vai perdendo a potência ao longo dos anos. Então essa vitalidade, essa capacidade, essa força de vida, ela também é esgotável. Então, quando você começa a se relacionar, entendendo você como universo, você está pronto para se relacionar com o universo fora de você. E aí você começa a se conectar com as coisas, desde a natureza, com as pessoas. É a empatia genuína, é a capacidade de compaixão. É para os homens na fase atual do século XXI entender que além do senso de liderança que era nos dado, autonomia, gestão, poder de gerir a casa, de ser como que se fala, o provedor. Hoje também o homem precisa fazer uma prática de sensibilidade, de aconchego, de compreensão, de empatia, porque vocês, mulheres, fizeram um dever de casa onde vocês assumiram características que eram só de homens. Então, quando os dois gêneros conseguirem evoluir nessa mesma frequência, absorvendo coisas que, do ponto de vista antropológico, ficava fixada em um gênero, teremos seres humanos muito mais completos de um lado e de outro. As mulheres já estão na frente nessa lógica. O homem precisa fazer. E o homem do século XXI construindo isso, mais sensibilidade, é uma prática de espiritualidade? Eu diria que sim. Eu diria que sim. Uma das grandes compreensões da lógica maçônica, por exemplo, é o entendimento que a mulher é um ser superior e que o homem é uma pedra bruta que precisa passar por etapas a serem lapidadas. É um processo de lapidação da robustez encontrada na essência do gênero masculino. É um caminho de evolução, dentre tantos outros. Interessante conversar com você e ilumina a mente, né? Porque que bom, que bom. Porque espero que esteja acontecendo isso aí em casa. 5 minutos, mas calma. Porque há um tempo atrás eu entrei no estudo do conceito dos gêneros, né? E de que o próximo salto evolutivo da humanidade seria aceitar essa questão do não se ter um gênero. Uhum. E aí, quando eu entrei em contato com essa informação, a minha mente racional foi muito para a questão biológica, a questão sexualizada do gênero, né? Do Sim. que é ser da energia feminina e da energia masculina. E aí, te ouvindo agora, eu entendo que não é esse ponto
Sim. que está querendo ser dito dessa evolução da humanidade. Mas é entender que a mulher, ela conseguiu ocupar espaços da energia masculina e Uhum. que o homem, ele vai precisar ocupar espaço da energia masculina no sentido de não ter mais essa diferenciação e de ser uma coisa só. Então, olha o que você Exatamente. trouxe. O homem, ele precisa ser provedor. Mas por que que a mulher não pode ser a provedora, né? Sim. Então, é só a energia masculina que precisa exercer tais E papéis. quer ver uma evolução que a mulher precisa seguir? Por exemplo, eu trato mulheres muito fortes, muito potentes, e que o casamento não deu certo, justamente porque os homens não conseguiram acompanhar isso, desenvolver esse senso. E aí o sujeito, para chamar a atenção como último vínculo, na hora lá da negociação de partilha de bens ou coisa que o valha, a mulher é mais potente. Então ela que vai ter que pagar pela liberdade e a felicidade dela. E isso vira um paradoxo emocional. Sim. Mas aí eu pergunto, mas você é a provedora a vida toda, é você que gerou o recurso. E ele está argumentando que ele estava em casa, ele fez o seu papel em algumas coisas também. E você constituiu esse patrimônio junto com ele, e você é a detentora desse poder. Então, assim como seria com um homem, você vai precisar compartilhar. Eu acho que o ponto é a gente chegar em um entendimento que em algum momento vai deixar de ter essa diferença. É que são Sim, todos seres humanos que vão sim, estar vivendo e sim. desenvolvendo as atividades Do independentes, ponto né? de vista prático é isso. Por exemplo, você pegar esse exemplo jurídico. O provedor que realizou mais coisas, mas que teve sua vida facilitada porque tinha alguém que fez companhia ao longo de uma vida formando a família, fez um papel importante tanto quanto. Sim. Então vai precisar compartilhar com ele, não interessa quem seja o provedor, se é o homem, se é a mulher. Mas entende como isso choca? Não a pessoa consciente, é o que está dentro dela ainda por um estado de evoluir. Porque as outras coisas já evoluíram, características de autonomia, liderança. Pela primeira vez no planeta Terra, a pessoa que mais ganha como CEO é uma mulher. Pela primeira vez. E fazendo um trabalho fantástico. Então a gente tem visto coisas acontecerem assim. Por exemplo, durante a pandemia, a presidente da Nova Zelândia, com a primeira morte, conseguiu organizar o país de modo que foi o país que menos sofreu Menos com teve a impacto, Covid. né? Nós temos 20 e poucas guerras eclodidas aí mundo afora, todas comandadas de um lado e de outro por figuras masculinas. Tem alguma coisa errada nesse processo. Bastante. É. Mas a gente caminha aí para uma evolução e integração das Sem sombra energias, de né? dúvida, sem sombra de dúvida. Braulino, obrigada por mais uma presença. É muito bom, né? Conversar com você, de fato ilumina aí a nossa mente. Onde que a gente pode te encontrar? Eu estou lá no Instagram como Braulino Peixoto Peixoto. Lá tem um link que leva para um site que fala um pouco mais sobre o nosso trabalho e também o contato para quem quiser agendar. Esse ano de 2026 a gente tem uma programação e um cronograma para Salvador, para o interior da Bahia e para São Paulo. Então sejam todos bem-vindos se entenderem que vale a pena a minha colaboração para se ajustarem um pouco mais na busca do caminho da felicidade. Muito bom, muito importante, né? Obrigada para você que assistiu a gente até aqui. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar e também de se inscrever no canal.